Opa, pessoal, fazendo os testes aqui, esperando o professor Nini e o Mário e o Sebastião, que a gente vai hoje ter uma live, já às 19 horas, com o Nini Beltrame. Sebastião chegou, o Nini aqui também chegou. Eu vou fazer o convite aos dois. Antes de começar a live, eu já fiz o convite aí pro professor Nini e também pro Sebastião. Aceita o convite aí. Eu mandei o convite para vocês. Vocês têm que aceitar para poder entrar aqui ao vivo. Raquel, um abraço. Raquel tá aí. Sebastião, tudo bem? Oh, tudo jóia. Só esperar aqui o Nini. Tá aqui também, fiz o convite para ele. Tô aguardando que ele aceite o convite aí para a gente poder dividir aqui a tela junto. Bora, Maravilha. Nini. Prazer falar com Tá você. convidado, só falta você aceitar o convite. Quando a bateria aparecer 20%, você me avisa que a gente começa. Vai aceitar. Nini, aceita o convite. Nini, aceita o convite aí. Ah, Nini. Eu já fiz o convite. Tudo bom, né, Sebastião? Tudo maravilha, cara. Tranquilo, aqui esperando essa pandemia passar para abraçar todo mundo, né? Não vejo a hora. Nini, fala o seguinte, aqui embaixo, onde tem adicionar comentários, tem uma câmerazinha com sinal de mais. Então acessa ela, faz o convite para mim que eu aceito aqui. Também, esperando que esse momento passe, ou que a gente seja vacinado, ou que a gente possa... Pronto, Nini, ó. Eu aceitei, eu não sei como é que faz quando a pessoa me convida, se tu tem que aceitar de novo. Pronto. Ó. Boa noite, professor Nini. Boa noite. Tá me ouvindo? Perfeitamente bem. Tá bom. Boa noite, Seba. Boa noite, Nini. Tá Saudade. frio, né? Aqui tá muito frio. Tá bem frio aqui. Ah, tá mesmo. Tá gostoso. Às vezes. Avião, não fala isso. Mário fez uma ligação aqui, deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui no Instagram do meu computador aqui. Se eu consigo aqui falar com ele. Ele não entrou aqui, ó. Não, entrou não. Nós estamos aqui com duas pessoas aqui. Uma é o Simão Bolívar, está lá em Portugal, filho do mestre Paulo de Tasso, grande Paulo de Tasso, e está aqui assistindo a gente. E eu tenho aqui duas crianças também, que na semana passada estiveram aqui na TV Mamulengue, já estão aqui de novo assistindo a TV Mamulengue. Ai, que maravilha. Maravilha, maravilha. E o teu Benedito vai fazer alguma intervenção? Porque a meninada, no mínimo, não tá querendo ver a gente falar. Eu acho que eles querem é brincadeira. É. Podemos. Deixa eu ver aqui se eu consigo conectar aqui o Mário para que a gente possa. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele. Não estou conseguindo falar aqui com ele. Pronto. Mário chegou aqui. Vou fazer o convite, Mário. Aceita o convite aí. E Eita, Daí, Agora sim. daí, bem-vindo. Viti, como vai? Tudo bem? Oi, Nini. bem, Boa eu não noite, estou boa conseguindo noite. visualizar o Mário. Vocês estão conseguindo visualizar aí? Nós estamos sim. E Sim, muito bem. eu vejo os quatro. Eu só não vejo o Mário. mas se o pessoal que está assistindo aí também estiver visualizando o Mário, dá um toque aqui para mim, para que eu possa saber. Porque aqui na minha tela, só a tela dele está escura. Aham. Que doido.
Deixa eu ver se eu consigo Não, mexer, se tem alguma teria coisa aqui que, que eu que posso sair e fazer. entrar de novo, Mário. Quando acontece isso, é problema Ah, é? problema do Instagram. Por isso que eu estou perguntando às pessoas se as pessoas que estão assistindo estão te vendo. Porque se tiver, aí não tem problema, né? As pessoas estão Tá. chegando aqui. Eu estou vendo. Aqui também. Tem uma coisa aqui de recarregar, deixa eu ver se é isso. Não, inverteu a câmera. Não, Isabela a Nascente está imagem está aí. Ó, eu boa. vou sair então. Andressa, eu vou sair então e você me chama de novo. Para eu sair, apertar o xizinho aqui em cima, né? Exata, Eu sou ruim, é, porque eu sou. exatamente. Você Então eu vou fazer pode me isso. convidar também quando você voltar. Aí recebe, olha ali o Benedito. O Beleza, Benedito já vamos chegou. chegando, meu povo. Daqui a pouco vai começar. Aí, cadê você? Cadê o rapaz que estava aí? Sumiu? Apareça, meu filho. Eita! Bem, vamos aguardar aqui só uns minutinhos. Mas a gente já vai ficar, porque já são 19 horas aqui no meu relógio. Aqui o Mário fez o convite, eu já aceitei, Mário. Vamos ver se dá certo agora. Vamos lá. Vai dar certo. Pronto. Aí. Perfeito. Perfeito, Tranquilo. perfeito. Bem, eu continuo sem ver o Mário, mas não tem problema não. Vamos seguindo em frente. Vamos seguir em frente. Eu queria primeiramente dar boa noite aos três, ao Sebastião, ao professor Nini e ao Mário. E a gente está aqui mais uma vez aqui na TV Mamulengo, mais um programa da TV Mamulengo. E hoje, com esse formato que o Instagram permite a gente vai fazer um bate-papo sobre, primeiramente, falar com o Sebastião e com os convidados sobre a revista Barraca de Mamulengo. Mas eu também queria dar uma pincelada nas outras revistas também, falar um pouquinho das outras revistas eletrônicas. Mas a verdade é, eu convidei aqui tanto o Sebastião como o Nini e o Mário para a gente falar dessa revista, que é a revista Barraca de Mamulengo. Pois é. Pessoal do grupo de Pernas pro Ar está aqui, chegando, dá boa noite aí. Caiu aqui a conexão do Mário. Esperar que retorne de novo. O negócio tá... Pronto, eu vou fazer o convite pro Mário. Mário, fiz o convite. Vamos ver se agora não cai. Omar Rocha, do Circo Tupiniquim, tá aí. Pessoal, Luciano Vice e pessoal do grupo de Pernas pro Ar também chegou aqui. Deixa eu ver. Vou aqui também olhar aqui no meu computador. Pronto. Eu acho que a gente vai seguindo. Tudo bom, Mário? Ah, agora você me vê. Não. Mas não tem problema. Omar Rocha que tá aí, você tá conseguindo ver os quatro, Omar? Responde aí pra gente. Eu tô aqui. Dá um retorno aí, vocês que estão assistindo. Ah, eu tô vendo aqui no computador, aqui pelo computador, tô vendo os quatro aqui. Então, tranquilo. Tá acontecendo. Tô conseguindo te ver aqui pelo computador, mano. Tô vendo aí. Ó, o Omar aqui... disse que tá me vendo, sim. Então vamos começar. Podemos começar então? Sim. Estão conseguindo me ouvir direito? Perfeito. Perfeito. Então, boa noite a vocês. E obrigado por ter aceito o convite para mais um bate-papo aqui na TV Mamulengo, no programa Fala Mamulengo. E hoje para a gente falar sobre a produção das revistas que falam sobre o teatro de boneco. E, no caso aqui, conversando com o Sebastião, eu convidei para a gente começar a falar sobre a revista Barraca de Mamulengo. Eu queria que você falasse um pouco de como foi essa ideia, Sebastião, de criar a revista, como é que nasceu a ideia da revista Barraca de Mamulengo. Olha, a história começou assim. Na verdade, eu comecei a brincar com o Mamulengo em 2004.
né, que eu estreiei o espetáculo de Mamulengo em 2004. E até então, a minha formação era de ator de palco, né? Eu só era ator de palco, e depois fui para a rua, fiz muito teatro de rua, e depois me encantei com os bonecos, e em 2004 eu montei o Bendito Os Beneditos, né? Que estou com ele até hoje. E nessa pesquisa lá de São Paulo, como eu não sou filho não teve nenhum mestre, né? Eu tive que correr atrás de livros, enfim, de pesquisar, mas não tinha muita formação, são poucos livros até, né? Naquela época. Aí eu resolvi, falei, puxa, eu vou fazer uma revista, porque em São Paulo, em Campinas, por exemplo, mamulengo não era comum essa palavra, ninguém conhecia o teatro de bonecos de mamulengo, era muito estranho, ia muita pouca gente. E aí, em 2007, eu fiz uma parceria com o Sindicato dos Professores, né? Que aí a gente lançou esse primeiro número aqui dessa revista, né? Então, ela foi o quê? Direcionada mesmo aos professores, para os professores entender essa brincadeira, essa cultura popular que até então não tinha. E aí foi bem... e o número 1, essa 2007, era bem específica, explicando detalhadamente o que é esse brinquedo popular. E daí, então, a gente fez a parceria bacana, a gente distribuiu para todas as escolas particulares, municipais, enfim. E depois disso eu comecei, foi um dos primeiros a organizar o Festival de Mamulengo em Campinas. Então, foi o primeiro festival que levei e ajudei a fazer o de São Paulo, também junto com o Danilo. Eu já fiz... Danilo está aqui, Danilo chegou. Aí, Danilo, abraço para você, meu camarada. E parece que esse ano vai ter de novo, né, Danilo? Um festival lá em São Paulo. E aí a gente sentiu necessidade de estar... Eu peguei gosto, eu nunca tinha feito uma revista, nunca fui editor, nada. Assim, a minha experiência, enquanto eu sou poeta, né? Então eu tenho vários livros de poesia. Mas fazer uma revista, a gente foi na coragem, na fé, e falou, não, vamos fazer, e saiu. E depois eu fiz essa aqui, outra parceria com o Sindicato dos Metalúrgicos, né? Então, aí foi... Essa é a número 2. Essa é o número 2. E aí essa já teve um visual mais... Aí eu já peguei as manhas, já aprendi a editar algumas coisas, enfim, escrever o editorial, aquela brincadeira toda, e foi fazendo. Aí, depois de 11 anos, eu falei, puxa, sinto necessidade de ter uma revista com a cara da Inventor de Sonhos, assim, né? Então, ela não é uma revista normal, ela não tem não é acadêmica, por exemplo, ela é bem solta, bem colorida, e essa aqui foi lançado, essa aqui é uma barraca de mamulengo, e essas 3 revistas estão disponíveis no nosso site, www.inventordeSonhos.com.br. Desculpa. E aí foi isso. O intuito da revista era o quê? Era que o estado de São Paulo, principalmente Campinas, pegasse gosto pelo mamulengo. Então, aí, nessa revista aqui, a gente tem um trabalho que a gente fez numa escola, então a professora que estava com a gente em parceria, escreve artigo, tal. Então, foi um negócio que todo mundo ficou encantado. E depois, enfim, aí a vida vai para os rumos. Depois de 11 anos, eu falei, tomei coragem de novo, gente, porque fazer uma revista, a barraca, assim, o número 3, ela demorei 1 ano para fazer, porque ela não envolve dinheiro, são pessoas que colaboram gratuitamente, então assim, são várias parcerias, e você coordenar parcerias, por exemplo, aqui nós temos 14 colaboradores que escreveram para a revista, e um amigo, um camarada de Portugal. Então, assim, imagina recolher todo esse material, o tempo de cada um, enfim, é uma loucura. E depois transformá-la de ideia, concretizar esse imaginário de uma forma que seja interessante, assim. Então, é um cuidado, e a gente, com a terceira, nós temos muito cuidado, assim, sabe?
visualmente, com os artigos, assim. E, poxa, até eu vou falar, as pessoas são maravilhosas, que elas são uma predisposição também, que eu acho que é bacana, você fazer alguma coisa para o outro, sabe? Assim, a gente não faz essa revista para a gente. Então, assim, é uma revista e tem gente do Brasil inteiro e um parceiro de Portugal que fala assim, poxa, eu vou fazer isso para a comunidade, para o comum, para o outro, que é uma coisa que geralmente você faz as coisas para você, para o seu grupo, para aquelas coisas. Não, então a gente falou, vamos fazer isso para o coletivo, que é uma coisa que a pandemia acho que veio nos mostrar, principalmente agora, assim, puxa, a gente cada vez mais um vai precisar do outro, sabe assim, ninguém solta a mão de ninguém. A pandemia, está muito claro, veio nos ensinar isso, assim. Então, a revista tem esse intuito. Já que a gente brinca de mamulengo com o teatro de bonecos, vamos brincar de fazer revista também. Então, a gente está aprendendo e brincando com a revista. Para a gente não é pesado fazer essa revista, é um prazer fazer, é um prazer escolher as fotos, é um prazer falar com esses colaboradores, Ana Pio, a Amanda Viana, a Elaine, Chico Simões, José Ramalho de Portugal, o Fausto, Carlinhos Babal, a Dani, Davi Melo com fotos, o Bartolomeu, que falou sobre o Hilo Krug, Luiz André, do Sobrevivente, que é um irmão, que é um parceiro, e meu amigo, que agora a gente é quase um vizinho, que é o Mini. Então, são pessoas, assim, maravilhosas, assim, são pessoas disponíveis para o outro, sabe? Isso que me empolga a fazer a revista. Eu sei que a gente não ganha um tostão, e também a gente não faz para isso, a gente se dedica, essa revista ela teve um ano de gestão, até escrever, ter a ideia. Então, você vai em várias parcerias, tem lá a Eureka Soluções e Bacuri de São Paulo, que foi uma galera do coletivo de São Paulo, que tem sangue nos olhos, assim, sabe? São pessoas parceiras, profissionais, assim. Então, a gente faz a revista como se cada um estivesse ganhando milhões, assim, cara. Então, empenho, a dedicação, as escolhas. E sorte que eu tenho uma parceira também, a Rafaela, que faz junto comigo, faz tudo comigo, na verdade, mas foi parceira na revista. Então, é um pouco disso. Por causa de São Paulo, ela não tinha essa coisa do mamulengo lá, né? Não tem Messi, você vai para... Então, a gente falou, a única maneira que eu achei de chegar, principalmente para os professores, foi fazer essa revista. Assim que nasceu a Barraca de Mamulengo. Bem, já tem muita gente aqui, já tem o pessoal do Puppet Stop, eu acho que é isso. Coloca a página da revista. Puppet Soup é o Fagner Gastaldo, que está lá do país de Gales assistindo a gente. Ele está pedindo aqui para que coloque a página da revista nos comentários para a gente ver. Bem, vou até tirar o comentário aqui para a gente ver melhor. Olha, aqui eu não tenho condições aqui, acho que tem que entrar no... Calma aí, eu consigo Espera colocar. aí, que minha companheira vai dar um jeito aqui. Espera aí. Boa noite, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Não estou conseguindo escrever aqui. Não estou conseguindo escrever aqui, licença, mas dá para acessar a revista no site da Inventor de Sonhos. É www.inventordesonhos.com.br. Eu acho que a pessoa só queria que botasse assim, eu acho, alguma coisa passando a própria revista para dar uma olhada. Eu entendi isso. Essa aqui, ela está online, ela não tem ela física. Isso aqui só no site. Agora, eu posso... Vamos mostrar essa aqui. Esse aqui. Deixa eu ver umas que tem umas fotos assim. Essa aqui está muito artigos, assim, está bem explicativa. A gente já deu isso aqui. Ela já está... A gente fez, essa aqui, a gente fez 10 mil revistas dessa aqui.
ao nosso querido, saudoso Chico de Daniel, fizemos uma homenagem para ele. Aqui, aqui. Isso aqui é o cabra mais safado que eu conheço, que é o Danilo. Boa. Olha. Olha essa foto aqui, gente. Zé Divina. Olha que foto. Essa foto aqui olha isso aqui, gente. É maravilhoso a cultura brasileira. Isso aqui sou eu. Isso aqui é minha barraca. Carlinhos Babal. Nosso saudoso parceiro, Ilo Klug, que deixou saudade. Ilo. Poeta, um irmão também. Ele fez uma homenagem com ele em vida. Esse aqui é o capitão João Redondo da cabeça dura dos miolos mole. Aqui é o Ilo, o espetáculo do Ilo também. A gente fez uma homenagem com ele em vida. Ao Ilo novamente. Ao capitão. Aqui é uma boneca lá do Carroça de Mamulengo. São parceiros também. Gente, essas duas revistas, elas estão no site também. Dá para acessar no site, tá? Esse aqui que eu falei é o trabalho que a gente fez com a escola, né? Então, a gente ia na escola, a escola inteira fizeram bonecos. Ó. Olha que foto essa menina aqui. Isso aqui, olha. Esse aqui era o teatro que eu tinha, o primeiro teatro de bonecos do estado de São Paulo, que eu tinha lá um teatro fixo, só para bonecos, de Campinas. Essa aqui também é uma foto do meu espetáculo. É isso, gente. Bem, eu já vi aí que a produção da revista é um trabalho enorme. O Nini que o fale, porque coordena também aí a revista Mamulengo e eu não sei se a Moi Moi também é coordenadora. É sua, Nini? Não. Não. Não mais. Não mais, né? Não é mais. Mas Não, eu queria não é que mais, você não. falasse, aproveitasse e falasse da importância de se ter essas revistas, essas Perfeito. produções dessas revistas hoje. Uhum. Então, bom, primeiro eu queria agradecer muitíssimo o convite por estar aqui com pessoas tão queridas, Mário, né, o Seba, e mais uma vez também aqui junto contigo na TV Mamulengo. Já estou me sentindo arroz de festa na TV Mamulengo, eu estou com frequência aqui, mas eu fico muito contente e agradecido, Andrés. Então, só para esclarecer, eu não faço mais a revista Mamulengo. Desde que eu aposentei lá na UDESC, quem toca a revista é o professor Paulo, a Fabiana, e juntamente com os estudantes também, como a gente sempre fazia. Então, eu criei a revista em 1995, foram 18 edições impressas, e aí depois disso, quando eu me aposentei, eu saí e eu comecei a fazer a revista Mamulengo, que é a revista da ABTB. Mas sobre isso a gente pode falar depois. O que eu queria, na verdade, é deixar aqui, expressar, manifestar minha admiração ao SEBA por fazer, por manter, por criar a revista Carroça de Mamulengo. Né? É um trabalho, acho que assim, um grupo de teatro, né, e um grupo de teatro de bonecos, fazer esse trabalho, além do seu trabalho normal, que é a criação de espetáculos, cursos, todo o trabalho que ele faz de formação e circulação, é realmente um trabalho difícil e que eu acho que é revelador de muita generosidade do grupo.
E isso a gente pode perceber. A revista Barraca de Mamulengo, ela nasce com objetivos muito claros, né, Seba? Que é propiciar, né, primeiro, fazer com que circulem informações sobre espetáculos, fazer com que circulem informações sobre conhecimento que se produz nos grupos de teatro, nas universidades, sobre a nossa arte. Então, ela tem um objetivo nobre, muito importante, e ela é acessível, ela está disponível para as pessoas. Como disse o Seba, o número 2, ele fez 10 mil exemplares e distribuiu. A número 3 está ali na página do grupo que qualquer um pode acessar. E eu queria valorizar uma outra coisa. Eu acompanhei desde a primeira e eu posso perceber a evolução qualitativa da revista na sua diagramação. Ela foi se aprimorando muito. Essa número 3, por exemplo, o Seba, eu gosto muito quando ele usou aqui a expressão, dizendo assim, ó, ela é uma revista bem solta, bem colorida, ela não é uma revista acadêmica. Tá certo, acho que está certíssimo, Seba. É preciso, né, ao criar uma revista, definir o perfil dela, para quem ela está interessada, ou endereçada, aliás, para quem ela está endereçada, né? Então, a revista Moin Moin, por exemplo, quando nós criamos em 1995, o objetivo dela era dar fluxo ao conhecimento produzido nas universidades e também dentro dos grupos de teatro. Então, ela era uma revista vinculada ao programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em teatro da UDESC, e ela precisa obedecer todo o rigor, né, que uma revista acadêmica exige. Então eu me lembro bem de Fernando Augusto, que dizia o seguinte: Nini, eu acho muito importante essa revista, mas ela é de uma chatice insuportável. Eu dizia, exagerado como ele é, né? Eu não aguento ler 15 páginas, 20 páginas em torno de um tema. É muito texto, tem que ser textos muito pequenos e muita imagem. Eu disse, Fernando, eu aceito essa tua sugestão, mas não dá para acatar. Porque essa é uma revista acadêmica, e como revista acadêmica, ela precisa verticalizar. Ela precisa aprofundar conceitos, ela precisa trazer conceitos, ela precisa trazer uma reflexão aprofundada. Numa revista como a Mamulengo, como nós estamos fazendo ela hoje, ela tem um outro formato, né? A revista, ela é monotemática, ela tem um tema central, como tem, né, a Moin Moin, mas os artigos devem girar em torno de 1.800 palavras, o que dá 4 páginas. E a gente procura colocar um número maior quantidade, ou um número maior de imagens, né? Mas assim, né, não quero me estender, mas apenas eu queria reforçar uma outra coisa que diz o Seba. Uma revista, ela se faz com a colaboração de muita gente. Sozinho, ninguém faz uma revista. E mais, e essa colaboração é a colaboração no sentido mais profundo da expressão mesmo, porque ninguém ganha nada. Na revista Moin Moin, por exemplo, ninguém ganhava um tostão para fazer. Ninguém. Na revista Mamulengo, que nós fazemos hoje, né, e por sinal, até o final do mês de junho, nós vamos lançar a número 18, que tem como tema a presença negra no teatro de animação brasileiro, e a gente abre essa revista com um artigo da Benedita da Silva, deputada federal, que não é bonequeira, mas ela traz um texto contextualizando o problema do racismo e do preconceito no Brasil, e é uma revista que nós estamos fazendo em 5 editores. Miguel Velhinho, o Gilson Mota, a Adriana Cruz, o Leandro Silva, quer dizer, Adriana de Belém do Pará, Gilson e Miguel Velhinho no Rio de Janeiro, Leandro em Porto Alegre e eu aqui em Florianópolis. E nós temos trabalhado incansavelmente nessa revista. E mais, eu só estou falando do trabalho dos editores, porque depois tem a colaboração de todos os articulistas, de todos os autores.
cedem imagem do seu trabalho artístico, né, dos fotógrafos que abrem mão do custo, né, ou seja, mais que o custo, do valor que normalmente eles recebem para a publicação de fotografias, ou seja, é um trabalho muito grande. Na revista Mamulengo, a única pessoa que recebe é Denise, que é a diagramadora, ela é uma profissional dessa área, e ela faz um trabalho que eu diria para vocês que é de abnegação, porque ela cobra um valor muito baixo para fazer esse trabalho, que é um valor fora do mercado. Mas ela faz esse trabalho e é um trabalho que vai e volta não sei quantas vezes até ficar pronto, porque a gente cada vez que olha vai encontrando pequenos detalhes, pequenas, né? Mas é assim, é muito prazeroso porque eu acho que todos nós Deu uma travadinha aqui, tá dando uma travada na conexão do professor Nini. Nini, né, era pouca coisa. Imagina quando eu comecei na década de 70, a quantidade de publicações e estudos era muito menor, né? Então, nós fomos construindo isso nesses anos todos aqui no Brasil, e essas revistas, elas colaboram para disseminar, para trocar essas informações, para trocar esses conhecimentos. E eu insisto, né, o conhecimento, ele não é produzido só dentro da universidade. Grupos sabem, muitos grupos sistematizam seus saberes nas suas práticas cotidianas e produzem conhecimentos fundamentais para a prática da nossa profissão, para a nossa arte. Então, as revistas têm essa função, tem esse sentido, né? Que é de democratizar a informação, que é de fazer com que essas informações cheguem, que é dar a conhecer a importância do trabalho que as pessoas realizam, cada um em seus lugares e no mundo, né? No mundo, por exemplo, a última revista que nós fizemos, a Mamulengo, que tratava de como as pessoas estavam vivendo ou sobrevivendo no período da pandemia, nós só não tivemos texto do continente africano. Então, percebam que a gente traz vozes de muitos lugares e que precisa ir, e eu nem mencionei, mas precisa também da colaboração dos tradutores. O Mário foi fundamental na realização daquela revista. Ele traduziu 2 textos, né, da professora Cariade Aslis, lá da Universidade de Londres, e do presidente da Unima, que mora em Nova Delhi, na Índia, né? Então, percebam como essas colaborações, elas vão... A gente tem, inclusive, dificuldade de mencionar todas, porque são muitíssimas. É uma rede, é incrível. Mas é prazeroso, e eu te parabenizo, Seba, porque eu acho que um grupo de teatro que consegue manter essa revista, é claro que é muito difícil manter com a periodicidade, como, né, a revista Moin Moin tem, com a periodicidade que a própria Mamulengo tem. Porque um grupo é muito difícil fazer, mas o importante é que ela exista, o importante é que tu lances e continue fazendo esse trabalho. Eu acho fundamental, e te parabenizo por isso. Obrigado, Nini. E você estando junto é legal, estar junto com a gente, sempre opinando. Muito bom. É prazeroso conhecer, é prazeroso disponibilizar conhecimento, sabe? Porque tem histórias de Portugal, que é uma história maravilhosa, que em Brasília eu conheci o Zé Ramalho e falei, cara, essa história é maravilhosa. Depois de muito tempo a gente resgatou essa história. Quer dizer, disponibilizar conhecimento, eu acho que isso é fantástico, é uma troca, porque a revista tem gente do Brasil inteiro, então você tem acesso, e a revista ela condensa todas essas informações, né, no formato que, como eu falo, é livre, ela é colorida, ela tem poesia, ela tem, enfim, é a nossa cara, assim, é uma festa a revista. E a gente faz isso, ela não é mais pesada, né? Porque nos primeiros números para a gente foi muito pesado porque não tinha conhecimento, né? Não era editor de revista e tal.
Agora não, agora a gente fez... O Sebastião, o Luiz André está dizendo que teu som tá baixo. O Luiz André disse que o som do Sebastião está baixo. Eu tô Eita. conseguindo ouvir porque eu tô com fone. Bem. Então, é o Luiz André. Alô, tá me ouvindo agora, Luiz André? Então, o que eu estava falando mesmo? De poder condensar essa revista, e ela é livre, ela tem essa coisa assim de atrair, por exemplo, um jovem até, porque essa revista pesada, ela tem um colorido, ela não é pesada, então, para quem não nunca brincou, não tem acesso ao teatro de animação, mas ele consegue, sabe, brincar com a revista, porque a revista ela tem várias coisas interessantes que tem que falar. Uma tem uma entrevista com o Babal. Ela tem uma parte da revista do Babal, mas você tem lá, nem sei como é que chama aquilo, meu amor, como que é? TR Coach. Uhum. Tem a entrevista inteira com a voz dela, e, inclusive foi feita aqui em casa, aqui em Balneário Camboriú, que ele estava por aqui, a gente fez essa matéria com ele. E tem um lambe-lambe também do Dico. Então, dá para disponibilizar e vocês verem o trabalho lindo do Dico lá. Então, ela tem essas tecnologias que eu estou me acostumando ainda com esses nomes, com esses formatos, com essas coisas todas aí, mas ela está bem interessante nisso. Então, você tem uma entrevista que você pode ouvir o Babal falando, que é muito interessante, e pode ver um lambe-lambe do Dico, né, nesse formato. Então, a gente buscou ela ser uma revista leve, alegre, com várias informações, assim. Quando tu dizes o Babal, tu estás te referindo ao Carlinhos Babal? Babal do Carroça. Isso, tem uma entrevista do Carlos, vamos falar, do Carlos Gomit. Carlos Gomit, que a gente chama de Carlinhos Babal. E que ele sabe falar maravilhosamente bem a respeito do Babal e do teatro de bonecos popular brasileiro. Vale a pena, sim. Então, é isso, como eu falo assim, a gente aprendeu a não deixar para a gente ser pesada, e a gente brinca com essa revista. Então a gente coloca muita poesia, tem muita, como eu sou poeta, então a gente coloca muita poesia, convida a galera e por exemplo, a live da gente foi uma festa, sabe, assim, com 2 horas, gente, foi 2 horas de live, falei, gente do céu, vai acabar isso aqui, não, mas a pessoa, sabe, é uma necessidade, assim, por causa da pandemia, obviamente, mas a gente ficou horas com o Brasil inteiro conversando, tirando sarro, e a ideia do lançamento, a gente propôs que todo mundo tomasse um vinho, uma cachaça, uma cerveja, então foi uma grande festa, um grande festival, né? Então, e foi lindo. Quantas pessoas assim, Rosana? Tinha uma galera assim, conversando, tomando cerveja. Então, foi essa proposta que a revista tem também, de se juntar, de festejar. Como a gente não consegue ter mais os festivais, né, presencialmente, a gente falou, não, vamos fazer festa assim mesmo. Então, a gente propôs essa aí, cada um tomava o seu vinho, uma cerveja, e todo mundo mostrava os copos, assim, e aí a gente foi folheando a revista. Para a gente da Inventor Edições é um pouco isso, porque fora a revista, a gente faz um carnaval, faz um pré-carnaval com boneco gigante, então a gente está o tempo todo brincando, proporcionando o encontro da rua, essa coisa da rua também que é bacana, sabe? A gente está na rua com boneco gigante, está na rua com uma mulher, está passando chapéu. Então a revista, ela, na verdade, ela traduz um pouco isso. É uma festa, essa festa do viver, do estar vivo, principalmente nesse instante, assim, sabe? Essa que a gente tem que valorizar. Não existe nada mais contemporâneo do que a nossa existência, sabe? E levar o amor, o carinho para as pessoas, porque hoje em dia as pessoas estão precisando disso. Antes da pandemia já estávamos. Com a pandemia veio mostrar isso mais, que a gente vai ser mais carinhoso, mais, sabe, como é que eu posso dizer assim, sabe, ser mais solidário mesmo com o outro, prestar mais atenção com o outro. Já que a gente está de máscara, né, a gente não pode ver o rosto, então vou prestar atenção mais nos olhos das pessoas, o que esses olhos estão traduzindo para a gente, né, alegria, felicidade. Agora, recentemente, aqui na minha cidade,
2 pessoas se mataram, pularam do prédio, assim. Então, a coisa tá nesse caos assim, de existência, de desesperança. E a gente é artista, acho que a gente tem esse dever de, através da brincadeira, da poesia, resgatar essas pessoas, sabe? Abraçar de alguma forma, dar um sentido para a vida que seja outro. E aí, qual a forma que a gente tem? É através da brincadeira, no meu caso, da poesia, né? E brincar com essa revista. Não, galera, vamos ver a revista, vamos brincar, vamos ser felizes, vamos dar a mão. Quando eu não domino a coisa, eu ligo para o Luiz André, falo, Luiz André, eu não sei fazer isso aqui, cara, como é que é? Daí ele sempre... Ele não, mas eu não sei, não esquenta não. Ele já articula, ai, cara do céu, como é que faz isso? Meu celular não pega, não tem, não, vai dar jeito. E a coisa acaba acontecendo. E é desse jeito. Então, quando eu não sei, Lini, dá um help, o que você acha disso? E aí a gente vai juntando. Na verdade, a gente é um aprendiz. A vida inteira, acho que eu vou ser um eterno aprendiz de alguma coisa. E quando eu não sei, eu ligo mesmo, na caruda, e não ligo o telefone, eu já ligo com imagem do vídeo para ver a pessoa falar, Luiz, eu não sei isso, Lini, como é que faz isso? E ela tem um formato, e ela é feita desse jeito que eu estou falando, sabe? Assim, claro, nós temos uma seriedade no sentido da edição dos artigos e de pensar como é que vai ser, mas depois ela é livre, a gente deixa em aberto e a coisa vai criando um formato que chegou até isso. Concordo com o Nina, ela veio vindo de uma evolução mesmo, assim, sabe? Do primeiro para o terceiro número, a gente tem um olhar mais crítico com imagem, com essas coisas. É isso. Bem, eu queria passar a bola aqui, Sebastião, pro Mário, né, Mário? Eu queria que o Mário... Mário, eu vou dizer uma coisa aqui que eu acho que é para os três, né? Até alguns tempos atrás, eu aqui no Ceará, quando a gente não tinha tanto acesso tão rápido à informação como hoje a gente tem com a internet, com tudo, lá, quando eu sempre dizia que era muito difícil estudar teatro de boneco, porque a gente não tinha acesso às informações, a livros, a revistas, a conteúdos, né? Hoje em dia é tudo mais rápido, você acessa aqui, consegue acessar as revistas, consegue acessar... Mas com toda a tecnologia que a gente tem, ô Mário, me fala aí, qual a importância dessas revistas para nós que trabalhamos hoje o teatro de boneco no Brasil? Vamos lá, então, Andressa, eu pensei em algumas coisas para a gente bater um papo, né? Antes de qualquer coisa, puxa, muito obrigado pelo convite. Sebastião, muito prazer em conhecê-lo. Sua revista é um encanto, eu não a conhecia. E ao longo dessas últimas semanas eu me deleitei aqui com as páginas e muito material para ser levantado quando o Andreson fala, puxa, qual é a importância das revistas no contexto atual. A gente pode falar do contexto atual dentro de uma perspectiva mais aguda, né? Mas as revistas elas são importantes por diversos motivos, né? Primeiro, eu acho que a primeira coisa que eu devo dizer é admirar muito o trabalho daquelas pessoas que conduzem com tanta bravura, tanta valentia, porque tem que ser valente, como o Nini falou, para levar adiante um projeto editorial. Sabe, as poucas pequenas e pontuais experiências que eu tive com isso, para mim, estão sendo bastante sofridas. Eu fui, alguns anos atrás, o Nini foi colaborador de um dossiê para uma revista aqui da Universidade Federal de Uberlândia, e para mim foi um sofrimento, e agora também eu estou pelejando para completar a edição dos anais de um evento que eu organizei o ano passado. Isso oh meu Deus do céu, isso é trabalho para mais de tonelada de gente, é muita coisa. E eu estava me lembrando, enquanto eu pensava muito em como começar a conversa, eu ultimamente tenho dado muitas disciplinas ligadas à pesquisa aqui no curso e enfrentando toda essa situação de remota, né, de intermediação
tecnológica, né? E uma coisa que eu dizia, que eu falo muito para os mestrandos e para o pessoal que está envolvido em atividades em pesquisa aqui na universidade, é uma das principais coisas para você conduzir um processo de aprendizagem, para você se entender no mundo e para você levar adiante os seus trabalhos como apreciador ou até mesmo como produtor, é você não se sentir sozinho, é você se acercar dos seus pares, dos seus próximos. E a revista, ela cumpre essa função de ser esse espaço de encontro, esse espaço de reconhecimento daquilo que é parecido com você, do reconhecimento daquilo que às vezes é um pouco parecido, mas é muito diferente em uma série de outros aspectos, de você perceber que você não é um louco no fundo do seu quintal, fazendo bonecos e tentando apresentá-los, porque tem uma série de outros loucos em outros níveis, estágios de loucura e desenvolvimento dos seus trabalhos, né? Há muito que se aprender com a experiência acumulada, mas eu acho que também há muito que se alimentar do entendimento de que você não está sozinho, e a revista faz isso, né? Até porque a revista, mais do que o livro, nesse sentido, né? Porque o livro, o manual, que é esse lugar onde vai ter, né? Onde a gente acha que está depositado esse conhecimento mais final, na revista não é bem assim que a coisa acontece, né? Na revista as conversas ainda estão em processo, né? E às vezes as conversas elas são colocadas muito no calor do momento em que elas são apresentadas. Então eu vejo, por exemplo, que a Barraca ela está trazendo uma série de questões que um pouco estão no nosso momento, na Polaroid do nosso momento do teatro de animação, pelo menos do Brasil. Então você vê uma discussão sendo conduzida sobre o lambe-lambe, você tem aquela outra discussão sobre as mulheres no teatro de animação, no teatro de bonecos popular, você tem toda essa relação entre política e resistência no teatro de bonecos, que é uma conversa absolutamente gigantesca, fertilíssima. Eu tenho ficado muito interessado por isso, buscado materiais sobre essa relação entre boneco e poder, enfim, mas isso já é um outro assunto. Eu acho que o registro da conversa do Carlos Gomide, eu não conheço ele pessoalmente, então eu não tenho a intimidade para chamar ele de Carlinhos Babau, eu vou chamar ele de Carlos Gomide. Espero poder conquistar essa proximidade em algum momento, né? Porque sou um grande admirador do trabalho dele. Só um parênteses, a família dele é de Uberlândia. Eu sei. Portanto, olha só. Só um parênteses. Pois é. E vem Nini trazendo a questão do riso no folguedo, no boi de mamão, e de como você reconhece a forma animada no folguedo popular, a função do riso, né, no trabalho do artista do teatro de bonecos, né? Como é que o riso subverte, mas na verdade o riso não é uma ferramenta de subversão. O riso subverte porque ele é muito anterior e muito mais poderoso do que qualquer outra estrutura de poder. Você não usa o riso para quebrar, é porque o riso é muito superior, né? Ele está ali, né? Ele passa por cima, né? Ele varre essa situação. Então isso é muito bacana, sabe, Seba? De eu abrir essa revista e de eu olhar e falar assim, nossa, olha que Polaroid interessante, olha que descrição bacana do momento pelo qual a gente está passando. Nossa, olha, essa discussão das mulheres ela pode ser ainda mais desenvolvida para cá e para lá. A questão do... Não importa, porque não é essa a função. Os textos são curtos, são simples, são acompanhados de uma editoração que é ágil, que tem imagens, ou seja, é de fácil, é de acesso.
o Nini fala isso muito bem, falou sobre isso muito bem agora há pouco. A Moimoi, por exemplo, ela cumpre uma função que é fundamental e ela vem cumprir, ela vem suprir uma lacuna existente dentro do pensamento sobre o teatro de animação no Brasil, que era urgente de ser cumprido. Mas, por outro lado, e aí ele vem trazendo isso, o próprio... Olha o Nini novamente nessa história, né? Trazendo de volta essas outras questões. Com a recuperação da Mamulengo, mas o Barraca, ela vai direto na conversa com os artistas, ou até mesmo com os estudiosos, professores e acadêmicos, num determinado estágio do pensamento. Olha, eu estou pensando isso aqui, o que você acha? Né? A ideia é fomentar a discussão que pode acontecer daqui para frente. Né? E como esses diferentes públicos eles vêm a ser contemplados. Como é que uma revista com essa característica ela pode servir, às vezes, como quebra-gelo para contar para muita gente o quanto de produção existe, o quanto de pensamento existe. Né? Você sai da solidão em uma série de aspectos, porque você fura bolhas por meio dessa comunicação mais ágil. Isso é absolutamente necessário de existir. Né? Diferentes modos de você abordar, diferentes maneiras de você endereçar a conversa sobre o teatro de animação, toda essa agilidade. E aí vem a questão da tecnologia no meio do caminho. Né? Eu adorei quando vi os QR Codes assim, né? nos fundos, e eu estava justamente, enfim, você falou agora há pouco, né, Sebastião? Assim, eu não sei como é que vai ser, eu não entendo direito dessas tecnologias. Eu também não domino muito todas elas, não. Assim, o Instagram, para mim, eu passo raiva com o Instagram. As outras coisas eu até curto, mas com o Instagram eu dou pancada. Mas eu tenho me deparado ultimamente com umas coisas que têm assim, me chamado muita atenção, e eu acho que isso pode vir a ser, de certa maneira, um desdobramento possível de como essa comunicação vai se processar daqui para frente. Não é tão novo, é uma coisa que já vem acontecendo aí desde os meados da década de 90, já tem algumas pessoas pensando sobre isso na década de 70, que são essas formas de codificação e programação que eles chamam de programação em bloco. Então, é uma facilidade, é uma agilidade do sistema de programação de linguagem de máquina que faz com que pessoas, às vezes a gente está encontrando isso muito com crianças de 10 anos, até com menos, trabalhando com programação, com algumas coisas de robótica, às vezes muito mal utilizadas, né, transformadas em mercadoria da pior maneira possível, mas a despeito do uso que as pessoas fazem, a coisa ela não perde a potência dela em si. Né? De como essas revistas elas podem se transformar, ou como essa comunicação na internet ela vai poder se transformar com a aquisição desses materiais ou desses conhecimentos que podem trazer informações de interação direta, né? Para onde a gente agora está aproximando o nosso celular de um QR Code para ver o resto de uma entrevista ou certas informações em audiovisual, mas algumas coisas estão sendo feitas em termos de interatividade que são muito interessantes de se ver. Né? E quando a gente percebe essa revista posta toda nesse espaço, né? Eu li ela toda na tela, né? Passei, é muito bacana o mecanismo que ele faz o barulhinho da né? Você passa assim, né? E isso é muito legal, assim, você ter essa experiência híbrida. Claro, pelo amor de Deus, não desconsiderando, não estou fazendo aqui um discurso deslumbrado, né? Eu sou apaixonado, continuo apaixonado pelo papel, né? Passei semana passada uma tarde inteira instalando uma luminária do lado da minha cama para poder ler os meus livros, né? Mas essa possibilidade ela está aparecendo para a gente,
né? E se o que a gente fizer na tela for só uma cópia mais ou menos insuficiente da experiência que a gente tem com o livro, é claro que a gente, né, está tendo uma espécie de experiência do duplo daquilo, de um simulacro daquilo. Né? Algumas outras tecnologias já estão começando a ser possíveis de serem incorporadas para que aquela experiência ela seja uma experiência com um direito em si. E o que a gente que é da animação, o que a gente que é do boneco, que é do objeto, que é da comunicação visual, né, não pode, de repente, estar incorporando, jogando e aprendendo com essas ferramentas novas. Né? Eu sou bastante interessado em para onde essa tecnologia vai. Eu falei muito ao longo do ano passado o quanto a tecnologia ela produziu para a gente, no momento de pandemia, encontros virtuais que nós, ainda que livres para circular, né, na rua e caminhassem, sei lá, máscaras e aparatos quaisquer, distanciamentos e outra coisa, não podia ter, né? A gente acabou tendo... A gente está aqui, né? Agora, nesse momento, eu estou em Uberlândia, então estamos em Uberlândia, Santa Catarina, Ceará ao mesmo tempo. Eu já me vi no ano passado junto com pessoas de vários continentes diferentes numa mesma ligação. E eu acho que é essa a questão que eu repito, né? Que eu repiso. Isso ainda não está devidamente esgotado. Para mim, assim como esse momento de encontro ele é potente, eu vejo a revista como um ponto de encontro, como um lugar de afeto, sabe? De reencontro. E é muito bonito, só para fechar, eu já falei demais, é muito bonito quando a gente recupera revistas de outros momentos, porque esse caráter crônico que a revista faz, ela transporta a gente para aquele lugar, né? Para as discussões que estavam acontecendo naquele momento, para aquela linguagem, para aquelas pessoas, para aqueles acontecimentos. Né? Uhum. E a revista é esse pacote afetuoso do que estava acontecendo naquele momento. Eu sou bem animado com esse tipo de possibilidade. Prazer conhecê-lo, meu irmão. Rapaz. Bem, eu queria que... Tem muita gente aqui, pessoal. Olha, tem Raul do Mamulengo que está aqui, Augusto Barreto do Mamulengo de Cheiroso está aqui, Clarencio Rodrigues está aqui, Fátima da Bahia está aqui, Luiz André, Paulo Nazareno, Adriana Silva, Grupo de Perna pro Ar, Sandro Maranhão, Ulisses, aí ele bota, conta histórias, diz, sou bonequeiro e fã do Seba. Né? Tem muita gente aqui ligada aqui nesse bate-papo e eu queria dizer o seguinte, nós vivemos momentos bem difíceis, porque a pandemia ela não acabou, ela continuou. A gente até achava que ela não ia demorar tanto, mas está aí, parece que a gente ainda vai demorar um bom tempo para que ela passe. Mas, assim, o que é que hoje, com todo o pessoal que está aí produzindo teatro de boneco nesse momento pandêmico, se utilizando dessas tecnologias, tanto da internet quanto das revistas, que eu já estou ansioso para ver a próxima Mamulengo, né? Eu já estou ansioso. Eu sei que um colega meu ali fez um artigo e disse assim, pai, eu já quero ler a próxima revista Mamulengo. E vendo a revista da Barraca de Mamulengo, eu pergunto, Sebastião, quando é que sai a próxima? Eu sei que é difícil fazer, mas quando é que sai a próxima? Mas a gente vai pensar isso no ano que vem, né? A pandemia quebrou a gente, assim, quebrou bastante, né? Aí a gente não parou de produzir, sabe? Assim, então a gente está com, esse ano, assim, a gente tem 2 projetos grandes, nós acabamos de ganhar um edital da cidade aqui, né? Aí, Nini, a gente vai fazer o Burrei, né? O Burrei Olha. Mamulenga. Então a gente está
conseguimos aí uma verba, então vai ser uma Bubu, uma metáfora mamulenga. Então a gente já está na produção dos bonecos, os textos estão prontos, está em caminho, as letras, as músicas já são gravadas. Então tem esse projeto que... tem uma coisa interessante, Nini, que a gente fechou, como estamos em pandemia, então nós vamos, acho que em outubro a gente vai gravar, né, o espetáculo todo, a brincadeira, e vamos disponibilizar isso para 6 universidades. A gente fechou com 6 universidades, que a gente vai ter uma live com professores e alunos. Maravilha. Universidades do Amazonas, Tocantins, do Paraná, UDESC. De Uberlândia. Podemos fazer. É 7 já. Uai. Vamos fazer. Então, a gente vai fazer uma live, assim, então, e vai servir, vai ter até certificado algumas universidades para os alunos que participarem, assim. Então, é um projeto que a gente conseguiu no Brasil inteiro, 6 universidades. Agora, com a de Uberlândia, fechamos, depois a gente tem que contar 7 universidades. É sério? Não, sério. Uhum. Sério, fechou. Está fechado. Então, é uma dimensão que a gente falou, pô, já que nós queríamos estar na rua, obviamente, mas daí a gente falou, não, vamos também aí mostrar uma discussão do Burrei com Mamulengo, uma mistura de um clássico, obviamente, e com essa brincadeira do Mamulengo, que ele vai ser de luva, né? Então, esse está bem interessante. Agora, com o dinheiro, então, do edital, vai dar para a gente fazer um trabalho bacana. E, Nini, aquele livro online que a gente lançou, também conseguimos edital. Então, aquele livro lindo, maravilhoso, conseguimos fazer 500 edições. Então, esse ano... Olha só. A gente está nessa produção, assim. Aí, o ano que vem, a gente vai sentar e pensar, chamar uma galera de colaboradores, assim, de qual tema, como é que vai ser. Mas a gente vai fazer. O ano que vem, a gente senta e pensa com calma como que seria a próximo número da revista. Então, é isso. Como eu disse aqui, Nini, já ansioso para a próxima revista Mamulengo, né? A gente fica... essa semana tem sido uma semana bem difícil, bem corrida, eu acho que para todos, né? Nós estamos aqui... Deu uma quicada. Oi? É que eu não consegui ouvir a tua fala. Eu comecei a ouvir até o momento em que tu dizias assim, estou ansioso com a próxima revista Mamulengo, mas... Sim. Aí... Mas e eu acho que todo mundo, todos que acompanham as revistas, estão... nesse momento a gente quer ler sobre o teatro de boneco, essa angústia que eu estou tendo aqui agora de falar, é mais dessa... a gente está muito tempo em casa, mas a gente quer ver produção, a gente quer ver isso acontecendo, né? Além de que a gente faz aí umas campanhas para ver o que é que a gente pode estar contribuindo para o coletivo, né? Nesse momento tão difícil. Então, a gente está nessa expectativa. Não sei se parou aí para vocês. Não, deu. Bem, mas era isso que eu estava querendo dizer. A gente vem nessa caminhada. Eu acho que a produção que se faz hoje das revistas e das lives que estão acontecendo tem ajudado muita gente nesses processos de estar querendo ver, querendo assistir, querendo ler mais sobre teatro de bonecos. Concordo plenamente. Isso aí. Eu concordo plenamente. Eu acho que se a pandemia trouxe diversos problemas graves, não só problemas relacionados com saúde e tal, mas sobretudo, né? Não é sobretudo, mas também, e de um modo muito grave, em relação à manutenção dos grupos, a sobrevivência dos artistas, o acesso, né, às apresentações nos espaços coletivos e tal. Ao mesmo tempo, esse período, ele descortinou para a gente uma quantidade de coisas. Eu não canso de falar que eu passei a conhecer muito mais o teatro de bonecos popular brasileiro e a produção do Nordeste do Brasil
nesse momento de confinamento, com as lives, com a TV Mamulengo, com o trabalho que diversos grupos aí do Ceará, no Rio Grande do Norte, fazem. Então, eu acho que isso foi possível nesse momento. Eu não sei se a gente teria conseguido, num tempo tão curto, conhecer tanto, né, se o contexto fosse outro. E, ao mesmo tempo, acho que tem ganhos especiais. Por exemplo, só para... nem me atendo muito a listar, mas isso que o SEBA está fazendo com o Ubu, né, fazer uma montagem de Ubu e passar a apresentar isso, né, para estudantes e professores dos cursos de artes cênicas e discutir um Ubu abrasileirado, né, um Ubu à luz do Mamulengo, né, eu acho que abre e se descortina aí um trabalho fantástico que de um lado, conhecer Jarry, conhecer a importância desse texto que foi revolucionário, né, em relação às proposições da construção de uma nova dramaturgia na cena teatral europeia no final do século, né, no princípio do século XX, né, ele estreou já no final do século XIX, mas ele repercutiu mesmo mais no século XX, e do quanto, né, o comportamento do Jarry ele foi determinante para as mudanças de um novo teatro que tinha, né, e esse novo teatro tinha no teatro de animação, ou que não se chamava de teatro de animação, mas no teatro de bonecos, uma referência super, super importante. Então, e essa referência não era só em relação ao espetáculo teatral, mas ela passava profundamente pelo comportamento do ator em cena, que muitos diretores desse período diziam, olha, quero que um ator se comporte em cena de um modo muito próximo como um boneco se comporta, né? E por aí vai. Quer dizer, é profunda essa discussão, tem muitos vieses, mas olha só o campo, né? E o campo que a gente tem de estudo, de reflexão e de busca de informações do que faziam e pensavam naquela época em relação ao que se faz hoje. E o SEBA está trazendo uma coisa muito bacana, que é jogar isso dentro de um contexto da cultura popular brasileira. Um mamulengo, né, ou seja, um ubu que certamente será, ele já é desbocado. Agora ele, né, sob a influência do mamulengo, vai ser o máximo, né? Vai ser muita sem vergonhice, vai ser muita safadeza, né? E eu acho que isso enriquece muito. Agora, tudo isso, eu fico imaginando quanto tempo o SEBA teria, né, e quanto trabalho teria para articular um trabalho desses, que é estrear um trabalho e colocar na roda em 7 universidades brasileiras de distintos lugares, né? Então a gente acha que esse é um momento, sim, complicado sobretudo por conta das questões da administração da saúde pública no Brasil, né? É inaceitável que a gente tenha hoje, né, 425 mil mortos já, né? Não é possível isso é um crime, né? E, sobretudo, porque parte disso poderia ter sido evitada se tivesse uma gestão mais decente. Então, mas ao mesmo tempo, né, eu acho que a gente está vivendo um momento em que é possível olhar com outros olhos e perceber o quanto também a gente conseguiu avançar e ganhar em algumas coisas, né? E eu acho que isso é rico, sem dúvida. O Bu é mamulengo, né? O Bu é mamulengo. A ideia, o casamento é perfeito. Pois é. Eu acho que o Bu, sabe... Estamos estudando ainda tal, e a gente achou um formato, acho que tá bem legal, e chama o Bu, uma metáfora mamulenga, é o nome do legal. Uhum. Tá bem bacana. Não, mas tem muita coisa, Seba. Eu fico pensando... Oi, Nino, pode falar. Não, eu fico pensando, né, o quanto tem de parecido, porque assim, quando o
o Mário diz, né, que o ubu é mamulengo, né, eu entendo que assim, o ubu é muito benedito, né, porque ele é aquela irreverência total. É uma irreverência completa. Ele vai ter, naturalmente, certas questões que são, elas se distanciam, né? Porque o Benedito acaba sendo sempre um herói e tendo um bom caráter. O pai Ubu é o escracho do mau caratismo, né? Total. Ele esculhamba com tudo, não tem, né? E que é exatamente para denunciar toda a hipocrisia dessa sociedade, todos esses valores. Então, eles têm muitos elementos comuns, mas o que eu gosto, e eu acho que quando o Mário fala disso, me remete imediatamente aqui, o comportamento de Ubu, né, e dos Beneditos, eles são muito bonecais, né? Ou seja, eles, assim, mudam de opinião com a maior facilidade, né? Eles são completamente irreverentes em relação às autoridades, eles propõem alternativas completamente inusitadas e, às vezes, parece até um pensamento infantil, mas que tem na base disso a provocação do riso, né? Então, existem muitos elementos. Eu acho que vai dar um casamento, né? Jogar o ubu, quer dizer, jogar o mamulengo dentro do ubu, ou trazer o ubu para dentro do mamulengo, é uma maravilha, porque no fundo é uma discussão sobre poder também, né? E que isso é um dos focos do mamulengo. Sim. Um dos focos do boneco, na verdade, né? Toda essa relação Sim. de poder, né? De vida e morte. Mas, bom, enfim, para a gente aqui eu estou chovendo no molhado, mas vai que alguém que está assistindo a gente não sabe disso. Que, na verdade, o Jarry, ele pensa, a princípio, o Ubu como um boneco, né? Ele constrói, né? Existem registros do boneco de luva. Eu agora, puxando da cabeça, eu não sei se esse boneco está conservado de alguma maneira, mas há Tá no fotografias museu na do boneco. França. Está Enfim, no museu isso. na França. Está no museu e ele foi. Boneco Tem toda a razão. Ele estreou, quando ele estreou, como lá no Liceu, ele estreia como teatro de bonecos. Ele bonecos. estreia no Liceu e era a crítica que eles faziam ao professor Hubert, né? Que era o professor de física, que era extremamente autoritário, e depois eles descobriam que o professor apanhava da mulher em casa, né? Então eles faziam, os estudantes eram estudantes secundaristas, né? Eu acho que não só sei se eram todos secundaristas, eu acho que alguns daquilo que para a gente seria de oitava série e tal. E eles montam essa peça porque também ao mesmo tempo estavam estudando Macbeth. Por isso a presença da mãe Ubu tão forte, tão presente e determinando. Mas também a Lady Macbeth é a mulher do professor de física, o professor Hubert. Pode ser, quer dizer, há uma relação entre essas coisas. Mas, na verdade, tu tens toda a razão. Ele estreia, e estreia com bonecos de luva, né? O Jarry fazia isso, e ele tem textos escritos sobre teatro de bonecos, textos teóricos, né? Curtos, mas textos teóricos e tal. Então, eu acho, Seba, que foi muito legal essa tua escolha, né? De fazer um ubu mamulengueiro, né? Mamulengado. Ou mamulengado, Vale a pena, vale a pena. Logo, logo vai ter mais novidades, fotos aí que vai poder estar conversando com mais. O resultado saiu semana passada, então a gente estava lentamente, mas agora a gente já está jogando muita força e já estamos em todo o processo já, assim, logo, logo vai ter muitas novidades. Que legal isso, né? Para adulto também. Está escrevendo para adulto. Ele vai ser... Para adulto, né? Adulto. E também outra novidade, que o teatro vai ter iluminação, máquina de fumaça, tolda, foi pensado na rua. Mas ela vai ter todo, à noite, obviamente, mas com todo o aparato de um mini teatro. Também, assim, todo um efeito de iluminação. A trilha sonora são letras minhas, assim, é bem autoral. Também acho que vai ficar bacana, assim.
E você pensa em fazer essa apresentação em transmissão ao vivo? Então, ou pré-gravado? E um processo aí. Eu vou tirar aqui o olha comentário. Olha ele aí. Vou tirar aqui o comentário para a gente poder ver melhor. Tirei o comentário. Pronto. Tá. Que legal. Esse é o Ubu, feito por Jarry, né? O boneco. É da PUC, que tá no essa museu foto, na não França. é? Essa foto é da PUC. E por isso, vejam só o formato da cabeça. A cabeça é um formato de fruta, de pera, né? E ele é verde. Então ele dizia, né? Ai, a minha pera verde, que é a cabeça dele, né? É na revista PUC número 1. Olha lá aí. Não, mas vale a pena. Tu vê, esse boneco está no Museu das Artes e Traduções Populares em Paris. Mantém esse boneco do Jarry. Bem, eu queria, falando sobre todo esse trabalho aí que o Sebastião está fazendo, né, e que vai estar produzindo, a gente sabe que, eu penso muito, viu, Nini e Mário, que assim, eu comecei falando quando passar a pandemia, eu digo assim, quando as pessoas estiverem vacinadas, que terá muita produção que tá sendo produzida, que eu vejo eu conversando com muitos brincantes, eu vejo todo mundo tá produzindo, tá fazendo, tá trabalhando, não tá parando, né? Assim, não, a mala tá fechada, a mala não pode, não abre minha mala para brincar o meu boneco, mas eu tô produzindo, eu tô construindo, e muitos bonequeiros vêm fazendo isso. Eu acho que, como você falou, Nini, a maior preocupação hoje que nós temos é realmente... a gente tá vendo estamos acompanhando muitos mestres que estão passando dificuldade agora financeira, passando dificuldade porque o que vive do boneco, vive da brincadeira do boneco, vive da construção do boneco, e a gente fica tentando ver como é que a gente pode contribuir para melhorar essa situação tão difícil que está aí no Brasil todo, posto para todos os artistas, não só os brincantes do teatro de boneco, mas músicos, produtores, circo. Eu acho que a arte, no geral, está sofrendo muito com a pandemia, né? E acho que com as duas, com a pandemia e o pandemônio. É inseparável, É inseparável. E a gente, eu falo a gente porque eu tive, essa semana passada agora, eu e o Omar, a gente discutindo um pouco como é que a gente poderia... nós passamos um momento difícil, porque tivemos um contato com a esposa do mestre Zé Doido, que faleceu ano passado, a dificuldade que ela teve financeira, tá meio adoentada, e a gente, como é que a gente pode ajudar, mas a gente conseguiu aí, com o pessoal dos brincantes do Teatro de Boneco, fazer uma arrecadação de uma grana para comprar alimento para ela, porque era tão grande a dificuldade dela, e aí me veio o pensamento de que como ajudar, como a gente poderia estar ajudando outros brincantes que também estão passando dificuldades, né? Eu sinceridade, Nini, eu fico meio desesperado. Eu fico meio desesperado. O que é que a gente pode fazer? O que é que a gente pode contribuir, né? E fico tentando achar ideias. Eu vou produzir ideias. Vamos lá. Eu estou pensando aqui em fazer uma live, super live aqui, e colocar o Pix aqui para o pessoal contribuir, a gente fazer um dia tive conversando aqui com algumas pessoas como o Preto Zezé das Quadras, que é presidente da CUFA, conversando com esqueci o nome dele agora. Bem, para a gente tentar convocar o maior número de pessoas para assistir essa super live, com divulgação dos Pix, para a gente poder, o que a gente arrecadar, sair dividindo com os mestres que estão aí na dificuldade. Não, eu acho que todas as iniciativas, elas são importantes, né? E o pouco que se arrecada pode ser importante para a pessoa que está necessitando, né?
Agora, eu não sei como é que foi aí no Ceará, me parece que o Ceará foi até exemplar comparado com outros estados. Aqui em Santa Catarina, o que aconteceu com essa coisa da Lei Aldir Blanc, eles estão retendo, devolvendo 30 milhões de reais, eu vou repetir, eles retiveram, não distribuíram 30 milhões de reais da Lei Aldir Blanc e os artistas ficaram a ver navios. Então isso é muito, muito grave. Então nós estamos aqui numa luta danada para fazer com que esse dinheiro seja distribuído, porque não é isso é lei, sabe? É fundamental que se cumpra, que se reveja as formas de distribuição. Porque assim, não é possível que um dinheiro desses tenha sido distribuído, disponibilizado, e aí, sabe que tinha município que porque não gosta, teve município aqui em Santa Catarina porque não gosta de artistas, que chegou a escrever assim, aqui não existem artistas, nesse município não existem artistas, portanto, pode devolver o dinheiro. Até isso chegou a acontecer aqui nesse estado. Entende, Andressa? Então, eu acho, quando eu estou falando disso, é que eu acho que a gente também não pode esquecer e isentar, né, a responsabilidade que o Estado tem em relação a essas pessoas e a essa arte. Porque é o seguinte, né, se isso se prolongar desse modo, do ponto de vista, né, da produção artística e, sobretudo, das manifestações populares, o país vai ficar muito mais pobre. Muito pobre, porque muitas pessoas deixarão de brincar, muitas pessoas deixarão de produzir, muitas pessoas vão vender suas malas de bonecos, muitas pessoas vão... Então, né, eu acho que a gente tem essas duas frentes, uma que é o caminho de uma solidariedade que a gente pode organizar, né, e que eu acho que ela não tem a dimensão, né, do ponto de vista financeiro, não tem a dimensão que outras iniciativas podem ter, como aqui nesse caso, porque pense o que seria assim, a distribuição de 30 milhões de reais que estão ali guardados. Bem, se isso chegasse para as pessoas... Só te interrompendo, porque tem uma PL aí, a 597, que foi aprovado pela Câmara dos Deputados, isso só faltava ser sancionado pelo presidente, e a data limite seria hoje, que essa PL é realmente a questão de que os dinheiros, dentro dela tem a questão da sobra desse dinheiro, que ele fique no Estado, que ele não seja devolvido, né? Então hoje seria a data limite, dia 12 seria a data limite para que o presidente do Brasil, esse Brasil aí que ele criou, o presidente do Brasil sancionar essa lei ou vetar a lei, né? Mas ela foi aprovada e hoje nós estamos nessa expectativa. O que é que vai acontecer? Uhum. Se for aprovado, se ele aprova, o dinheiro fica nos municípios. Aqui no Ceará, se eu não me engano, se eu não estou enganado, na última reunião que eu entrei aqui do Conselho Estadual de Cultura daqui, são 15 milhões. Né? Que ficaram retidos? Que estão aí parados, que se... Dependendo do que aconteça de hoje, vai ser devolvido ou não, e a gente também está nessa expectativa que não seja devolvido e que a gente consiga que o Estado faça outros editais, chame os classificáveis, porque, na verdade, na Lei Aldir Blanc ficou muito classificável, e que já está toda a documentação pronta, seria só pagar esse dinheiro a esses artistas ou fazer outras formas, aí são 15 milhões. Eu entendo muito bem o que é que você está dizendo. Não, André, eu sei, não sei se Seba está acompanhando aqui, mas a Federação Catarinense de Teatro, aqui em Santa Catarina, nós não temos uma associação de teatro de bonecos. Nós estamos todos vinculados à Federação Catarinense de Teatro. Até porque, assim, durante, eu acho que os últimos 20 anos, né, agora já não é mais, mas durante uns 20 anos praticamente, a presidência da Federação Catarinense de Teatro era feita por um bonequeiro. Os bonequeiros estavam ali e tal, então nós sempre nos perguntamos o que é que a gente quer fazer numa associação específica que a gente não pode fazer na federação.
e nós achamos que tudo que a gente pode fazer numa BTB Santa Catarina, a gente faz dentro da federação, não tem? E nesse momento, a federação que junta todos os grupos está num embate muito grande com o governo do estado para a distribuição disso. Mas essas lutas, elas também estão acontecendo em muitos municípios. Por exemplo, o município de Florianópolis é uma vergonha, sabe? O ex-prefeito daqui não tem o menor interesse, não tem, e é um descaso, eles postergam as coisas e colocam uma série de questões burocráticas que impedem a realização. Vão vencendo no cansaço. Eu fico feliz que o Seba tenha contado aqui para a gente que recebeu um prêmio lá em Balneário de Camboriú, né, em que ele pôde receber um recurso possível para encenar o Bu, né? Mas essa não é uma realidade que se estende a todos os municípios do estado de Santa Catarina. A realidade aqui é assim, por exemplo, a gente tem a LIC, né, que é uma lei de incentivo à cultura. Então foram inscritos 150 projetos e só 40 contemplados. Então, esses 100 projetos, esses 100 grupos, 100 pessoas, então, assim, vão ficar sem, quando não monta nada e não tem comida. A gente passou essa dificuldade também aqui, porque a gente não pode sair. Mas uma das ações que eu fiz, na verdade, a gente fez as introduções, é o que nós entramos em contato com uma vereadora, né? Então, nós fomos falar com a fundação, explicamos para ela, e a gente entrou em contato com o prefeito, que também ele é zerado de cultura, não quer saber de cultura, mas nós exigimos, de uma certa forma, que ele desse cestas básicas para os artistas. Inclusive, eu recebi, estava recebendo. Então, uma das formas para se manter vivo nesse instante é se manter vivo, né? na verdade. Então, o que o Estado, o que o município poderia estar fazendo é se articular e dar pelo menos uma cesta básica para esses artistas. Porque aqui também tinha muitos artistas necessitados. A gente criou, por iniciativa própria, um mercadinho. Nós criamos um mercadinho. Quem pode dá e quem não pode tira. Então, ia lá, assim, eu ia toda quarta, eu e minha companheira, nós íamos quarta-feira distribuir alimentos para os artistas que estavam lá. E era muita gente. Então, aí, a gente conseguiu articular, assim, ganhava uma cesta básica, e a gente dava, nós distribuímos o que você necessita. Óleo, feijão, açúcar, Então, assim, aqui também, porque a gente pensa que Balneário Camboriú só tem Ferrari, só tem carrão, só tem iate, mas não, tem muitos artistas que estão passando fome. Recentemente, a gente teve que fazer uma rifa, eu doei um boneco meu para fazer rifa, para poder atender uma pessoa para fazer uma cirurgia, por exemplo. Então, só a consulta dela foi R$400, a gente conseguiu levantar R$1.000 para ela poder se cuidar. Então, assim, a gente está se articulando de certa forma, mas a gente não pode perder de vista, temos que ser solidários, sim, essa ideia da live é muito legal, mas nós não podemos perder de vista que essa é a função do Estado. Então, isso tem que ser cobrado do Estado, isso sim. Então, assim, porque senão a gente está fazendo o papel do Estado, eles estão lá comendo picanha de R$1.700 o quilo. Você percebe? Então, não, a gente não pode perder essa perspectiva de quem deve dar isso aí é a prefeitura. Então, assim, a gente tem que ter uma maneira de se articular, falar com os vereadores, mostrar a realidade das coisas e cobrar que eles têm dinheiro, que eles têm condições de dar cesta básica. Uma das coisas que nós fizemos é isso. Não tivemos muito... Quanto tempo teve o mercadinho, mano? Durou uns 2 meses. Durou uns 2 meses só, porque daí o grupo de teatro que a gente estava fazendo a sexta entregou o prédio. Aí a gente ficou sem local. Aí o teatro não deixou a gente fazer esse mercadinho. Então, parou tudo. Então, a gente falou assim, não, vamos cobrar. Nós fomos até reunião com a fundação, uma reunião, eles não resolveram nada, nós fomos atrás de uma vereadora e falamos assim, olha, é obrigação do município verificar quais os artistas que estão em risco. E aí,
É um auxílio emergencial também, então isso está protocolado. Então, assim, existe essa perspectiva. Então, assim, a gente tem que ir por todos os caminhos, fazer live, cobrar do vereador para cobrar o prefeito, porque ele pode dar um auxílio municipal também, como tem algumas, Niterói, por exemplo, já faz isso, tem um auxílio emergencial do próprio município. Essas discussões que a gente tem que avançar, porque essa pandemia não vai acabar esse ano. E a fome não tem como, gente. A fome é uma coisa horrível, sabe assim? Então, a gente tem que começar a se articular politicamente dentro de cada município e ver de que maneira a gente cobra. Como a gente cobra isso? Sabe? Se o prefeito souber que tem uma articulação nacional de olho na sua cidade, lá onde você está e não está dando, a gente vai denunciar isso para o Brasil inteiro. Você entendeu? Assim, a gente tem que criar esses mecanismos, assim, porque eles estão numa função muito tranquila. Eles ganham seus 12, 15 pau por mês, beleza. A gente aqui, ó, eu vou ganhar esse dinheiro aqui, vou pagar 4 contas de luz, está atrasado. A realidade é essa. A realidade minha é essa, não é? Pensa que tá bacana, não. Eu sou sincero em falar isso, por isso que eu sou solidário e luto, porque até os próprios artistas daqui, eles são desarticulados politicamente. A gente tem uma visão, porque sossegam. Aí tem que cobrar de quem? Do Estado, da Fundação, e se for preciso, bate no prefeito. Vamos lá, eu vou falar, não, quero falar com você. Eles têm 30 dias para dar um retorno. Através desse retorno, a gente vai cobrar de novo. Então, acho assim, a gente não pode perder essa perspectiva que isso é uma função do Estado. Igual o Nico falou, toda ação é válida, sabe? Mas, assim, a gente tem que cobrar do Estado. Como tem que cobrar para sancionar essa lei, para criar novas leis. Aqui a gente está falando, não, porque como é que fica isso vamos imaginar, 100 grupos que não foram contemplados. Eu fico muito preocupado com essas outras pessoas, como é que não vão poder fazer a sua arte, que não vai ter comida. A realidade é essa também. Não é só fazer a sua arte, tem que ter comida, ter fome. Né? Igual a Carolina, um quarto de despejo. Nós estamos vivendo isso, um quarto de despejo. Nós somos despejados do nosso município. Dentro da nossa... Não podemos aceitar isso, sabe? Acho que tem que pensar, sim, uma forma de articular. Começamos pelo município, depois a gente vai para o Estado, mas tem que cobrar. Essa é a única maneira da gente não ficar no quarto de despejo. Entendeu? Bem, só para complementar aí o que o Sebastião acabou de falar, nessa ação que nós fizemos essa semana para a Dona Bia, nós acionamos o município de onde ela mora, a Secretaria de Cultura, conseguimos acionar a Secretaria de Cultura, a Secretaria da Assistência, o CRAS, para que fizesse um suporte, a Secretaria de Saúde, para que fizesse suporte à família dela, lá no município onde ela reside, né? Porque o que é que a gente fez? A gente fizemos uma vaquinha para aquele momento ali da fome, porque fome é urgente, mas que a responsabilidade a gente também entende que é dos gestores, né? Daqui a alguns anos nós temos que ir até uma urna, eleger mais deputados, eleger mais o novo presidente desse país, que tomara que né? E a gente precisa cobrar, porque não é só o ato de votar, né? Não é só o ato de eu ir até uma urna e votar em alguém e esquecer. É necessário cobrar. Eu hoje liguei para 2 vereadores daqui do meu município e estou aguardando retorno. Né? Aguardando retorno que a gente precisa dialogar com eles. Vocês são representantes do povo. Se vocês foram eleitos para representar o povo, então bora escutar o povo. Existe uma coisa que se fala muito, não é? Por aí, assim, num discurso mais de economia direta, sobre o que eles chamam de custo de oportunidade, né? Isso fala-se muito sobre a questão da compra de vacinas ligada a isso. As vacinas não importa de onde vem o dinheiro e quanto dinheiro custa comprar e disponibilizar as vacinas. O prejuízo produzido, isso em termos friamente econômicos, né?
mas não apenas isso, os prejuízos produzidos por cada dia que se perde nesse processo, eles são incomensuravelmente superiores, não apenas em termos numéricos, né, pecuniários, ao que se perde a partir dessa questão. Eu acho que isso vale também para recursos que podem ser destinados a apoio a famílias e a artistas. Não se pode pensar em termos de quanto custa, porque a perda é muito superior. Uhum. Uhum. É grave. Não, é muito grave, né? Porque eu vejo que, às vezes, a soma se faz por uma questão quantitativa, financeira, e se esquece um outro aspecto, né? Que é as outras perdas e os outros tipos de morte, né? De vidas e mesmo de quando se está vivo, que é o caso, por exemplo, de muitos brincantes, que eu digo, o nosso teatro de bonecos popular, ele tende a ficar mais pobre, muito mais pobre, se um tipo de ação mais objetiva e incisiva não for realizada. Porque as discussões ficam lá, né, nesse âmbito, num outro universo, né, e no dia a dia, nas ruas, nas cidades, nas vilas e nos bairros, a situação é outra. É muito difícil. Muito difícil. E essa informação nem sempre chega. Nem sempre chega. Né? Os veículos de comunicação colocam muito pouco isso. Desculpe, Andresson, fala. Não, eu é que peço desculpa. Eu já estou pensando aqui que esse momento é um momento que o país vive, é um momento que as coisas vão ficar na história e essas histórias têm que ser escritas e divulgadas. E eu agora puxo para voltar aqui a questão das revistas, dessas transmissões que a gente faz. É preciso falar. A gente não pode se calar. É preciso falar. E eu acho, assim, fico feliz de hoje estar aqui, tanto o Sebastião, como o Mário, como o Nini, falando sobre as produções das revistas, a gente falando dessa questão social que o país vive, e a gente precisa não se calar. Não é hora de fazer resistência, e a resistência é sobreviver, e a resistência é lutar. Né? Nós não temos outro caminho, eu não vejo outro caminho que não seja isso. Fala-se muito em cultura, né, Andreisson? A palavra cultura, o que é basicamente? Como é que a gente define cultura? Né? Cultura é a circulação de bens abstratos, né? Circulação de informação abstrata, né? A pedagogia interna produzida pelos costumes, pelo desenvolvimento da linguagem, pelo desenvolvimento da arte e pelos valores, pela transmissão dos valores abstratos. Para que isso aconteça de maneira viva, rica e significativa, é preciso que haja pessoas. Parece ridiculamente óbvio dizer isso, mas não existe maior investimento que se possa fazer que não nas pessoas. Que não da condição que você tem de manter, aí eu vou usar uma palavra assim meio doida, meio grosseira, de manter a população. De você fazer com que essa população exista e vibre, né? Exista e produza. Me parece que a atenção está indo para o lugar errado, né? Tragicamente. Mas... respirar. Olha, eu sei que a gente fugiu um pouco do nosso tema aqui, do bate-papo, mas não tem como não fugir. Não tem. Claro, Mas evitável.
né, inevitável. E a gente já está aqui com 1h40 de bate-papo. Geralmente eu faço 1h30, certo? Tem muita gente aqui ainda. Muita gente deixou comentários. Eu acabei não conseguindo ler, porque o bate-papo foi evoluindo e a gente... Ou eu tenho que olhar para o computador, tenho que olhar para o celular. Eu peço desculpa ao pessoal por não ter lido hoje aqui os comentários de vocês. Mas a gente está nessa missão, a TV Mamulengo para mim é uma missão de permanecer vivo nesse momento tão difícil, permanecer o nosso trabalho sendo divulgado, sendo visto, né? Agradeço toda a participação de todos que entraram e assistiram a TV Mamulengo. A gente tem tido um público muito bom eu acredito, né, que você está numa quarta-feira à noite, sentado diante de um celular, de um computador, escutando sobre teatro de bonecos, sobre o que se produz, o que se faz. Para mim é uma alegria terminar a live e ver que tinha 220 pessoas assistindo, né? Então, peço às pessoas... A gente, Nelson tá aí, Nelson Reis tá aí, Nelson Reis junto com o Beth tem feito aí umas lives com o Carlão, divulgando o teatro de boneco, e também tem feito isso que a gente está fazendo hoje aqui. Se você perceber, tá aí, ó. Você pode ajudar a TV Mamulengo, coloquei o Pix para quem puder contribuir, porque a gente tem que pagar energia, tem que pagar a internet para permanecer ativo aqui nesse momento. Então, quem quiser ajudar e puder ajudar, tá aqui o número do Pix, é só fazer a transferência, que a gente agradece. E eu já queria aqui, para finalizar, agradecer o Sebastião, ao Nino e ao Mário, pelo tempo que disponibilizaram de estar aqui com a gente e por tudo que vocês fazem. Por tudo que vocês fazem pelo Teatro de Bonecos. Sebastião, eu fico pensando, Sebastião produz uma revista, cara. Cara, isso vai... Eu acho que essa live vai gerar outras revistas. Eu espero que as pessoas comecem também, nos seus estados, nos seus grupos, aí, pensarem em produzir matérias sobre o teatro, né? Teatro de boneco, e que a gente deixe para as próximas gerações. É um prazer estar aqui. E, Mário, depois você entra em contato que a gente vai fazer a 7ª universidade. Eu queria só terminar. Vamos fazer sim. Vamos fazer. Eu queria terminar, agradecer a todos, a TV Mamulengo, foi um prazer, um bate-papo, Nini, foi encantador para mim, foi muito honrado de ter essas presenças do lado de vocês, me honra muito. E para terminar, eu queria só falar uma coisa, que a gente não perca essa esperança, né? Assim, e como eu sou poeta, eu vou falar uma coisa assim, que o amor seja sempre algo de louco na nossa lucidez. Uma boa noite para vocês, um prazer, Nini, Mário, TV Mamulengo, satisfação demais, e agradecido por tudo aí, gente. Olha, eu que quero agradecer, sabe? Eu sou professor na pandemia, com uma criança de 3 anos em casa, trancada. Então, a gente precisa, eu acordo de manhã, abaixo a cabeça, trabalho, cuido da criança e quero agradecer a oportunidade de poder ser também, de certa maneira, não que eu não seja apaixonado pelo que eu faço e pela minha filha, porque sou, né? Mas de poder ser guindado aqui pelo Andreyson, para poder ter conhecido você, Sebastião, que para mim é um prazer muito grande, poder desfrutar esse tempo com a pessoa que eu considero como um mestre inspirador, que é o Nini, né? Uma pessoa, o Nini nunca ministrou nenhuma aula para mim, mas eu sou aluno dele, né? Eu me considero aluno do Nini. Somos todos. Né? Não sou dos melhores, você tem alunos melhores, Nini, eu sei. Bobagem, que bobagem. É piada. Então, mas só para falar do prazer tremendo que eu tenho, esse encontro para mim é muito, muito feliz. Agradecer a oportunidade. Então, queria agradecer também, agradecer inicialmente a Andreyson pela iniciativa de fazer esse encontro para falar das revistas e trazendo a Barraca de Mamulengo como foco central da discussão. Queria agradecer Seba por sua constante generosidade aí, e por estar residindo aqui, né, em Santa Catarina, num lugar
que eu acho que é tão difícil de morar, sobretudo a região onde ele está, que é de Balneário de Camboriú, né? Queria também agradecer o Beat, né? O Mário, que eu gosto de chamar de Beat, né? Pelas andanças, pelos encontros, né? Pelas risadas, pelos realizados, pelos frustrados também, né, e dizer que foi muito prazeroso estar aqui. E, né, eu acho que isso é o que tem que ficar. A gente precisa, com a cabeça erguida, olhar para frente e ver o que a gente pode fazer num nível que eu diria que é esse micro, interno entre nós, mas sem perder de vista que a gente precisa cobrar muito, porque tudo que a gente está reivindicando não é benefício, é direito. É verdade. É verdade. Beleza. Eu vou dizer uma coisa para você, Nini. Mário ficou assim, Andrei, se você me convidou para falar sobre a revista Mamulengo, o que é que eu vou falar? Olha, não esquenta não. Eu disse para ele, não esquenta não. Mas tá aí, Mário. Saiu daqui desse encontro aí, já aí o Sebastião, conversando com você para colocar aí a universidade dentro dessa programação que ele está fazendo. Isso vai ser ótimo. Me manda o contato do Sebastião, Andreison, que aí eu já abro a conversação. Deixa comigo. Tá? Deixa comigo. Beleza. Olha, pessoal, então vamos encerrar. Eu queria dizer que na quarta-feira que vem, a Denise de Santa, a Ismini, vai estar aqui. E cara, perdão se eu errar o nome, mas se eu não me engano é Pedro... o sobrenome eu não vou lembrar agora. Né? Mas bem, a gente vai estar falando sobre o lambe-lambe em tempos de pandemia. Por quê? A gente tem percebido, tem muita gente aí fazendo lambe-lambe nesse momento pandêmico. E a gente queria discutir isso. Então, eu convidei a Ismini e a Denise e o Pedro para falar um pouco sobre como é que acontece o lambe-lambe dentro dessa pandemia. Uhum. Como é que está acontecendo isso? Então, na próxima quarta-feira, a gente vai trazer aqui a Denise, a Ismini e o Pedro para falar sobre isso. E a gente vai seguir, porque a TV Mamulengo está programada até o próximo mês, aí tem agendamento. A gente vai falar, na outra a gente vai estar chamando o Omar Rocha. Ai, meu Deus, essa minha mente, eu já estou tão velho que eu esqueço o nome do povo. Né? Pedro Cobra, tá aqui, mas vai trazer o Omar, vai trazer também o Santana. Fala, nossa, eu tô com amnésia hoje, pessoal. Desculpa. Se eu não tiver com a minha agenda aqui do lado, eu vou esquecendo mesmo. Eu tenho esses problemas de esquecer. Eu sou pior que você. É mesmo, rapaz. Pelo amor de Deus. Então. Eu sou muito pior. Mas bem, a gente vai trazendo. Olha aí, a gente vai trazendo aqui o povo para discutir sobre o boneco na TV, né? Omar Rocha vai estar aqui para falar sobre isso. O Arley Santana vai estar aqui para falar sobre isso. A manipuladora da TV Cocoricó, que eu esqueci o nome dela agora, me perdoe, mas a gente vai estar aqui também para falar sobre isso. Está esquecendo muito, Andreison. Pois é, eu preciso ir ao médico, é um negócio de esquecimento. Você precisa de uma equipe, Andreison. Você precisa de uma equipe em torno. Você já é o nosso Jô Soares. Mas eu vou dizer uma coisa para você, Mário. Eu tenho mania de dizer que na companhia Os Tecelões sou eu brincante, né? Porque não tem outro. E aqui no Eu Equipe, aqui sou eu equipe. Então eu tenho que botar aqui a colinha aqui. Olha, obrigado, pessoal. Obrigado, boa noite. Antes que eu me esqueça de qualquer outra coisa, obrigado, boa noite. E agradeço a presença de vocês. Tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite.